Filipenses 3, nós vamos a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler até o 16 e depois eu vou pedir para os irmãos para nós lermos o 20 e o 21, tá? Eu vou deixar um espaço aqui hoje sem ler, porque eu vou usar na outra oportunidade quando for falar sobre a questão pastoral. Filipenses 3, de 13 a 16, primeira parte. Já achou? Diga amém. Eu leio, o irmão me acompanha silenciosamente, tá? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Verso 20 agora do capítulo 3, vamos ler o 20 e o 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida, amém? Bom, como eu disse de manhã, então nós vamos trabalhar e trabalhamos a questão da dedicação. Antes de chegar na questão da dedicação exclusiva, como Paulo dizia, uma coisa eu faço, lembrei aos irmãos que Paulo foi despertado a dizer à igreja aquilo que mais estava no seu coração. Ele dizia, não julgo que o haja alcançado. Vamos repetir a expressão? Não julgo que o haja alcançado. Eu enfatizei de manhã e disse que a melhor característica da maturidade cristã é a consciência da própria imperfeição. Na verdade, a presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de maturidade espiritual. Se o indivíduo é maduro espiritualmente, a primeira coisa que ele vê é a si mesmo, vê os seus pecados, e todo dia ele acorda para dizer a Deus, Senhor, eu preciso crescer, eu ainda não cheguei lá, tem um longo caminho até me encontrar com o Senhor lá no dia da ressurreição, mas eu preciso todos os dias buscar um caminho de santidade e perfeição. Amém, irmãos? Quando uma pessoa entra nesse caminho, ele está obviamente trilhando o caminho da maturidade. Na mesma pegada de manhã, disse aos irmãos, e tenho afirmado e repito, não olhe para o telão agora, olhe para mim. Repito, o verdadeiro despertamento espiritual de um cristão começa pela humildade, passa pelo reconhecimento de que ele ainda precisa buscar mais a Deus. Sabe quem disse isso? O salmista no Salmo 42, quando diz assim, assim como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma tem o quê, irmãos? Sede de Deus. A minha alma suspira, ela anela, ela tem desejos pelo Deus vivo. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que o caminho da nossa santidade, que o caminho da maturidade, que o caminho da vida cristã passa por sede, passa pelo desejo de Deus. Por isso ele diz, não julgo que o haja alcançado. Trabalhamos na primeira página do boletim, no sermão, a ideia da dedicação. Uma coisa faço. Trabalhamos como segunda prerrogativa já de manhã, a direção. Não podemos perder a direção. Para que encontremos uma boa direção, diz aos irmãos, que é preciso desprender-se do passado. Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que ficam aonde, irmãos? Atrás. Quer sejam boas, quer sejam ruins. Paulo tinha títulos muito bons, vitórias muito boas. Ele disse, eu esqueço. Paulo tinha pecados horríveis, homicídios, perseguição da igreja, tudo isso para ser perdoado e esquecido. Ele disse, eu me esqueço, esquecendo das coisas que ficam atrás. Ele disse, eu me desprendo delas, para tomar o rumo e a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de desprender-se, o que Paulo faz é apontar com certeza a igreja aos Filipenses, a direção certa e o caminho a seguir. E à noite iniciamos, irmãos, com a terceira palavra que quero colocar aos irmãos do DDD da vida cristã, que eu chamo de determinação. Está também no capítulo 3 de Filipenses, o verso 14. Veja que Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que ficam atrás, ele diz assim, avanço para o alvo. Ele vai dizer, versículo 14, prossigo para o alvo. Repita comigo, prossigo para o alvo. Irmãos, não dá para ficar parado. Crente que cresce e amadurece espiritualmente não fica parado. Ele está determinado a prosseguir, ele está determinado a avançar. É fato, irmãos, que em algum momento você vai sentir-se cansado. É fato que dá vontade de se recolher na cama, no quarto, trancar a porta e dizer, está dando errado.
Você imagina, e eu quero dizer para vocês com tranquilidade, você imagina um crente piedoso e fiel, como os irmãos ali da Segunda de Petrópolis, uma igreja que fica naquelas ladeiras que foi devastada pela enxurrada que desceu daquela montanha. Imagina aqueles irmãos que construíram aquele templo e vem aquilo tudo ali acontecido. Imagina aquela irmã dizimista fiel, que tira 10% do seu salário, entrega lá naquela igreja, e que trabalha, e vende ovos, e corta um frango, ou costura uma roupa, e de repente, quando acordou, a casa estava toda massacrada por terra e lama, e ela com o pescoço talvez para fora, e você diz, como é que ela amanhece o dia? Irmãos, é provação profunda, é adversidade difícil. Eu talvez diga aos irmãos aqui, que muitos de nós aqui confortáveis na nossa condição de culto, confortáveis em nosso modelo de cidade, em nossa casa, onde nós estamos, é muito confortável e gostoso dizer eu sou crente, eu confio, mas eu imagino essa senhora levantada ali e dizer em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedora. Ela vai dizer, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra criatura, porque ela vai dizer, todos os dias nós seremos entregues à morte, mas o Filho de Deus foi entregue para morrer na cruz do Calvário, e ela disse, eu pago o preço, e se eu ficasse sepultada ali, ela dizia, seria para a glória de Deus, porque para ela, o mais importante é Jesus, a prioridade é Jesus. O Evangelho é Jesus. Ela pode dizer como Paulo no capítulo 2, ele pode afirmar como Paulo melhor no capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo, irmãos, o morrer é lucro. Quando entendo as palavras do apóstolo Paulo, a igreja que está em Filipos, ele está dizendo, irmãos, maturidade cristã é prosseguir quando tudo falta, é prosseguir quando tudo falha. E Paulo disse, sei ter fartura, sei ter abundância, já passei necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é precioso a igreja de Cristo Jesus se despertar a palavra do apóstolo Paulo, a igreja dizer, eu quero ser determinado a crescer, eu quero ser determinado a avançar, eu quero ser determinado a fazer a vontade do Senhor. Paulo foi um homem determinado em tudo que fazia. Filipenses capítulo 3, versículo 6, Paulo afirma que era o homem mais determinado que havia ao perseguir a igreja antes de sua conversão. Filipenses 3, 6. Paulo vai dizer em Filipenses 3,14, que agora após sua conversão, ele será e é o homem mais determinado a seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se os crentes fossem tão determinados como Paulo foi, se esta igreja assumir e aceitar a determinação de Paulo, pelo amor e pelo Evangelho, coisas grandes e maiores do que vemos hoje, nós veremos no futuro, irmãos. O que Paulo busca com tanta determinação, Paulo busca o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No estádio, o vencedor que corria naqueles estádios, onde Paulo então já frequentava, na época dos romanos, o prêmio consistia naquela coroa, naquele ramo de louros. E Paulo não está correndo para a prosperidade, para a saúde, para sucesso ou por uma coroa comum. Paulo está correndo pela coroa da vida e diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei o que, irmãos? A coroa da vida. Carta de Deus à igreja em Esmirna, nós corremos, batalhamos e lutamos pela coroa da vida, vale a pena prosseguir com determinação. Quero dizer aos irmãos como aquela canção, eu me lembro, eu estava aqui agora ainda meditando nela, o que tocou meu coração pelo Espírito Santo. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora, a canção diz. Falta tão pouco para o milagre acontecer. Falta tão pouco para o milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode, veja, o vento não pode ser mais forte que o seu Deus. Aí ele diz, como continuar prosseguindo? Ouça o ruído das muralhas que caem. Não pare, não pare, não pare, não pare. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que abrem. É chegado um novo tempo, meu irmão. Deus está com você. Você não pode desistir agora. Alguém vai dizer, a carta de Paulo é inspirada. Mas eu digo, que canção inspirada para nós cristãos hoje. Quantos com vontade de desistir? Mas eu digo, ouça o som. As muralhas vão cair em nome de Jesus. Em quarto lugar, e é o DDD do sermão da manhã, né? Depois então dessa dedicação do apóstolo, quero falar sobre a disciplina. A disciplina está classicamente registrada nos versos 15 e 16. Vamos olhar o versículo e depois vamos interpretá-lo. Veja os versos 15 e 16 de Filipenses 3. Diz assim, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Agora veja, mas naquilo que já chegamos, andemos, essa expressão,
andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. A tradução da NVI diz assim, dentro de outro modo, diz assim, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, verso 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu gosto, irmãos, desse texto porque Paulo está dizendo aqui que, na verdade, a concordância ou discordância do seu ensino, neste momento, não pode ser indiferente e não será indiferente para um e para outro. Paulo está dizendo que o indivíduo pode querer não concordar, pode querer não aceitar, mas ele diz assim, não faz diferença. Você será absolutamente condenado ou será absolutamente aceito à medida que entende que este é o ensino verdadeiro para a sua vida. O que Paulo está dizendo é que andar é uma disciplina de Deus. Andar segundo a vontade de Deus, a palavra grega utilizada aqui é permanecer em linha, significa dizer que todo aquele que está desalinhado ao querer de Deus, desalinhado segundo a vontade de Deus, está inapto para prosseguir no seu crescimento. A palavra permanecer em linha determina que é um comportamento por Deus esperado, que é uma ação onde o Senhor vislumbra e espera encontrar uma resposta. É como Deus olhando do céu, procurar uma multidão de justos e encontra apenas Ló. Né? Quando Abraão começa a orar por aquelas questões da cidade, se eu encontrar 50, lembra? Se eu encontrar 100, se eu encontrar 40, 10, vai reduzindo, 30, e quando não acha ninguém, a pergunta é, o que Deus está procurando? Deus procura pela régua dele, Deus procura pela medida dele. O que Paulo está nos dizendo é que a disciplina de Deus está olhando uma geração de cristãos, olhando igrejas pelo mundo inteiro e dizendo, ou você anda sobre as minhas regras, trabalha com as minhas regras e está debaixo da minha disciplina, ou tudo que você tem é a sua fé, você é o seu Deus e deve seguir então os seus próprios conselhos. Um crente que lê a Bíblia, mas não se orienta por ela, irmãos, não tem juízo. Um crente que ouve a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus e segue seus próprios pensamentos, não tem juízo, é desajuizado. Está tentando guardar no seu coração um princípio de moralidade, um princípio de valor, mas faz com que tudo que ouve na prática da fé cristã entre por um ouvido e saia pelo outro. O que Paulo está dizendo em Filipenses 3, 15 e 16 é sobre a importância dos cristãos lembrarem que Deus tem regras espirituais, que Deus tem posturas espirituais que precisam ser encontradas no crente, e tudo isso está exposto para nós na palavra de Deus. Pense um crente querendo lutar e batalhar sem as armas de Deus, vai perder a batalha. Pensa um crente querendo enfrentar o inimigo, querendo enfrentar o diabo de frente, sem as armas de Deus, será envergonhado. Lembra dos filhos de Cefas? Foram tentar expulsar o demônio, foram tentar repreender o mal, e o que o diabo fez? Envergonhou a todos eles, porque dizia, Paulo conheço, a vocês, por quê? Estão desalinhados, não estão cumprindo o modelo e as regras, ou o chamado pelo qual Deus a esses servos do Senhor convocou. Eu me lembro no ano de 2019, quando saiu a manchete, eu fiquei assustado, em 2019, da Rússia. Eu nunca imaginei ver uma matéria daquela tão claramente colocada na TV e a público. A Rússia, em 2019, foi excluída de todas as competições esportivas. Quando eu vi aquela matéria longa de quase 10 minutos, com fotos, com dados, testes de doping, atletas forjados, e todos aqueles aqueles grandes, que ganharam medalhas e medalhas, expulsos foram dos Jogos Olímpicos, não puderam participar de 2020, não vão participar de 2022, aí, dos Jogos de Inverno, é isso? De Pequim, foram banidos, e ainda vai alcançar a Copa do Catar, é o que diz lá a punição. Por quê? Irmãos, tem regras para correr, tem regras para competir, tem um modelo a ser observado, e quando eles foram avaliados, o que aconteceu? Foram absolutamente condenados, e não foi um atleta não, irmãos, eram técnicos, equipes, times inteiros que estavam usando de subterfúgios e de produtos e de uma série de listas de coisas que estão na lista daquilo que é proibido no esporte. O que eu estou dizendo, irmãos, é que o nosso Deus há de olhar para a sua igreja e exigir o que Paulo pediu da igreja aos filipenses. Andemos em linha, usemos, como disse Paulo, a expressão, sintamos a mesma coisa, pratiquemos, versículo 16, veja, a mesma regra. Eu estou com o Arnaldo lá da TV, a regra é clara, É clara, irmãos. Usemos a mesma regra e andemos dentro desse mesmo modelo para sermos encontrados em santidade e perfeição. Romanos 14, 10 e 12 vai dizer que um dia nós estaremos diante do grande tribunal de Deus e Ele vai perguntar, você jogou nas 4 linhas ou assistiu da arquibancada?
Você cumpriu direitinho a grande corrida, ou a grande partida para a qual eu te convoquei para jogar, ou você usou de algum caminho, de algum atalho, de algum subterfúgio? A palavra que Paulo usa em Romanos 14 para o grande tribunal, a palavra tribunal de Cristo, é a mesma palavra grega, onde aqueles grandes vencedores dos Jogos Olímpicos recebem seus troféus. O tribunal de Cristo, em Romanos 14, 10, é bema, e o púlpito ou altar, onde é coroado aquele atleta vencedor com os ramos de louros lá na Roma antiga, é bema. O que Paulo está dizendo, aquele ganha o prêmio, porque correu, perseverou e venceu, respeitando as regras de um grande atleta, como manda o esporte. E Cristo nos diz em Romanos 14, no nosso bema espiritual, no tribunal de Deus, serão encontrados salvos, santos e separados, os crentes que andarem segundo as formas e os princípios de Deus. E Paulo disse, para onde estamos correndo? Por que estamos correndo? Por que Paulo então compara a nossa corrida e usa palavras tão fortes como direção, determinação, disciplina, desprendimento? Para onde estamos correndo? Com tanta disciplina, com tanta determinação, com tanto desprendimento, seguindo nesta direção. Essa direção nos leva aonde? Paulo respondeu, irmãos, nós estamos indo para o céu. O tema do sermão dessa noite é exatamente isso. Estamos no caminho do céu, ou seja, estamos caminhando para o céu. E quando estamos caminhando para o céu, o apóstolo Paulo então disse que depois de desenvolver essa maturidade, entrar nessa grande corrida rumo à vida eterna, ele nos dá 3 direções pelas quais devemos continuar caminhando. E podemos prosseguir para lá. Por quê? Primeiro, Filipenses 3:20. Vamos lá, abra comigo, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, irmãos, que o nosso bema, que o lugar onde nós vamos estar, é a grande cidade de Deus. Quantos aqui já sonharam com a Jerusalém de Deus, com o céu de Deus? Levante a mão. Quem já sonhou? Irmãos, o que você sonha, talvez o sonho que você tenha, o lugar, ou as imagens não sejam reais, mas o céu com o qual você sonha, ele é real. Há uma Jerusalém de Deus, há uma cidade eterna. Paulo está dizendo, irmãos, que toda essa nossa corrida, que toda a nossa esperança, que todo o nosso esforço tem uma coroa, um lugar e uma vitória. E ele disse, a nossa cidade está no céu. A afirmativa que dou à igreja nessa noite é que vale a pena correr e lutar e participar dessa maturidade espiritual, porque a nossa pátria, irmãos, não é aqui. A nossa cidade não é aqui. A expressão pátria aqui é do grego politeuma, substantivo politeuma, a nossa pátria está no céu. Sabe quantas vezes a palavra politeuma, pátria, aparece no Novo Testamento? Não a palavra pátria comum, há traduções, mas não é esta palavra politeuma. Quantas vezes a palavra politeuma aparece no Novo Testamento? Quem sabe? Uma. E a única vez é aqui. Por que Paulo usa uma palavra tão poderosa para nós que então somos patriotas desse céu e esperançosos deste lugar? O que na verdade Paulo está dizendo é que a pátria nossa e a pátria de cada cristão está no céu. E então, a partir do momento em que eu me tornei um patriota do céu, o que Paulo está dizendo é que toda a nossa conduta vem de lá. Toda a nossa identidade vem de lá. Todos os nossos valores vêm de lá. Porque eu não sou daqui, eu sou de lá. Eu fico tão feliz, irmãos, eu confesso. Eu sou patriota mesmo, eu sou Brasil, né? Quando se eu falasse Brasil acima de tudo, ia dar ruim aqui, que o negócio ia aparecer partido e político, mas eu sou Brasil, né? Abaixo de políticos, acima de corrupção, eu sou Brasil. E quando eu vejo meu povo de verde e amarelo, e não estou falando dos candidatos que usam essa cor, eu estou falando da minha alegria em ser brasileiro. Eu gosto do Brasil, eu gosto da nossa gente. Eu percebo, irmãos, como nós aqui no Brasil acolhemos as pessoas. Nós somos um povo multiétnico, nós somos um povo transcultural, nós somos um povo de muitas cores, um povo de muitas raças, um povo com muitas ideias, um povo com multiculturas. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós convivemos aqui lado a lado. Você vai para países aí fora, você vê um preconceito latente, gritante, você não é bem tratado. A gente então que é brasileiro, chega em algum lugar, é complicado. Eu estava no Havaí, meu irmão. Eu estava no navio, acho que a mulher falou, achou que eu não sabia inglês, botou no microfone, brasileiro na casa, sujou. Eu falei, ih, só tinha eu? E eu estou andando, tinha uns 4 seguranças em cima de mim. Eu falei, nossa, essa loja deve ter sido assaltada por brasileiro um monte, hein? Imagina, contando para a Angélica o meu constrangimento naquela grande loja, e no microfone. Ela falou em inglês, atenção, atenção, brasileiro na casa, sujou. Eu falei, ih, rapaz.
E pergunta se eu não comprei. Eu comprei, paguei e saí. Eu comprei, paguei. Eu não ia comprar nada, mas só pirraça mesmo. Comprei e paguei. Meu Deus do céu. Que situação constrangedora para nós, que estamos no lugar onde a gente não é bem-vindo. Nós, quando somos cidadãos do céu, reconhecemos que estamos aqui, irmãos, mas somos de lá. Porque, na verdade, a Bíblia diz que o céu é a nossa origem e também o nosso destino. É de lá que nós viemos, e veja a expressão, viemos do Deus puro, do Deus santo, que soprou em nós o fôlego da vida. E, ao mesmo tempo, por Cristo Jesus, paga um preço e nos resgata para levar esse fôlego divino que um dia o próprio Deus soprou em nós, de volta para Ele, em adoração, a partir de uma nova criação, de uma nova vida em Cristo. Sabe, irmãos, nós somos do céu. O meu nome e o seu nome estão escritos no livro da vida. Veja a palavra de Deus, como está em Lucas capítulo 10, versículo 20, Lucas 10, 20. Seus nomes estão escritos no livro da vida. É como se você pegasse Lucas 10, 20 e alguém perguntasse, você é de onde? Hein, Moisés, você é de onde? Você diz, Lucas 10, 20, sou cidadão do céu. Apresenta o passaporte, meu passaporte é da Jerusalém Celestial. Está escrito, o meu nome está escrito lá, o meu passaporte é carimbado por lá. E quem colocou esse selo? O Espírito Santo de Deus. E quem emitiu o passaporte? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que vale a pena viver por Jesus, irmãos. A nossa vida é para Jesus e por Jesus, porque nós somos cidadãos do céu. Graças à expectativa do céu, Abraão viveu numa tenda, porque sabia que a tenda não era o seu lugar. Ele iria morar num grande tabernáculo, na presença de Deus no céu. Por causa da certeza do céu, Moisés abriu mão de todos os tesouros do Egito, porque sabia que Deus tinha para ele um céu maravilhoso a esperá-lo na eternidade. Hebreus capítulo 11, 24 a 26. Não somente Abraão e Moisés têm a expectativa do céu, mas o apóstolo Paulo disse, eu sou um cidadão do céu. Cidadania é importante, e se somos cristãos, temos que nos apresentar e sermos reconhecidos como cidadãos de outra pátria. Quem aqui já leu um livro intitulado O Homem Sem Pátria? Alguém já leu? O Homem Sem Pátria? Ele, na verdade, tem esse título, e ele só tem no livro todo um conto com esse título. Ele foi traduzido do português do americano, né, por J.B. Melo de Souza. Um livro antigo, capa dura, daqueles que, quando você coloca na biblioteca, não dá muita coisa. Mas tem uma história lá de Philip Nolan. A história de Philip Nolan é, na verdade, a história que abre o livro e é a primeira dos primeiros grandes contos a serem traduzidos. Philip Nolan é um golpista. Engraçado que nos Estados Unidos, pensei que era no Brasil, né? Ele é dos Estados Unidos. E ele, como bom golpista, ele tentou ensaiar um golpe contra o governo americano, e até se deu bem em algum momento, né? Ele foi convencido por alguém a dar esse golpe, foi treinado para dar o golpe. Aquilo durou algum tempo, mas ele foi capturado, preso, foi julgado, né? E no meio do julgamento recebeu uma pena tão dura que ele começou a gritar contra os juízes da corte, amaldiçoou a sua pátria, a América, a sua terra, e disse, não quero mais ouvir a respeito desse lugar, porque um lugar que me trata assim não merece que eu seja um patriota. A corte gostou do que então Philip Nolan disse lá no tribunal, os juízes se reuniram por um recesso, e qual foi a sentença de Philip Nolan? A sentença foi ser banido da pátria, ser preso num navio e nunca mais colocar os pés em terra firme. E diz a história que Philip Nolan viveu 56 anos de navio em navio, no meio do mar, até que 56 anos depois, quando morreu, foi jogado no oceano, sem nunca pisar na sua pátria. Por isso a história, Philip Nolan, o homem sem pátria. Quando alguém perguntar onde é sua pátria, você diga, eu não sou daqui, eu sou de lá, eu sou um cidadão do céu, eu estou voltando para casa. 207 do cantor cristão diz assim, sou forasteiro aqui, em terra estranha, estou. Do reino, lá do céu, embaixador, eu sou. Meu rei e salvador, vos manda em seu amor o quê? As boas novas de perdão. Quando alguém lhe perguntar, diga, sou forasteiro aqui. Eu sou, disse Paulo, um cidadão do céu. Volte ao verso 20, Filipenses 3, a nossa cidade está nos céus. Como segundo ponto, já indo à conclusão da mensagem, digo, por que Paulo pregou e ensinou maturidade e mostrou àquelas pessoas o motivo de perseverança e determinação pelo qual valeria viver e até morrer, se fosse o caso? Porque Paulo sabia que ia para o céu, mas Paulo sabia que cumpria e adorava e agradecia aquele que o levaria para lá. Paulo vai dizer em Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos, veja agora, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, meus irmãos, é viver para Jesus e saber quem é Jesus em relação a nós, os cristãos.
Jesus é o nosso Salvador. Eu me lembro da conversa de Tomé com Jesus, quando então é perguntado, para onde eu vou? Vocês conhecem o caminho? Tomé disse, alto lá. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E Tomé pergunta, como podemos saber o caminho? Resposta, João 14,6. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Muitos acham que estão caminhando para o céu. Se não caminharem pelo caminho de Jesus, e se não encontrarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu caminho não será o céu, nem tampouco a vida eterna. É essa conversa que Paulo tem com a igreja aos Filipenses. Ele disse, de onde também aguardamos, veja, o Salvador, agora vírgula, o Senhor Jesus Cristo. Ele não só salva, ele governa. Ele não somente entrega de graça como dádiva a graça salvadora, ele agora o torna servo dele e o faz e exige que você viva para a glória dele. Você se torna, ao se converter a Cristo, um escravo, um servo absolutamente dependente do seu único e suficiente Senhor e Salvador. O que Paulo está dizendo é que o Salvador e Senhor Jesus Cristo é o Salvador de todos nós e que nossa salvação já foi realizada por ele, consumada por ele, e graças à salvação em Cristo chegaremos ao céu. Ao terminar esta mensagem, irmãos, então perguntamos, por que lutamos, caminhamos com tanta determinação, com tanta disciplina, no caminho do céu, indo para essa pátria celestial? Porque aguardamos, irmãos, o que eu chamo de glorificação eterna. Veja Filipenses 3:21 e vamos terminar. Filipenses 3:21 diz assim, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Hoje pela manhã eu dava aula na EBD, nós temos dado aula na EBD de quem é o homem, não é isso? Lá no seminário é Antropologia Teológica, né? Aqui é quem é o homem. É a mesma coisa, mas em linguagem simples, né? E quando dava aula lá embaixo agora, domingo, hoje ainda, às 8h30, nós estávamos discutindo se o corpo tem glória de Deus ou não. A questão da imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. E o debate da teologia. Onde está a imagem e semelhança? No sopro, no fôlego, na alma, ou há no corpo alguma imagem de Deus? Irmãos, esse texto de Paulo parece nos responder tão claramente como nós tínhamos imagem em nosso corpo, como nós a perdemos fruto do pecado, mas como essa imagem gloriosa, corporal do homem, será restaurada. Veja o verso 21. Veja como Deus vai restaurar a beleza do corpo do homem num corpo glorificado. Veja, transformará o nosso corpo abatido em o que, irmãos? Para ser conforme o seu corpo glorioso. Eu estou dizendo, irmãos, aqui esse negócio de artrite, artrose, mas o que? Reumatismo, tudo isso é passado. Você vai dizer, mas isso é o mais importante, pastor? Não, isso faz parte. Isso é para mostrar para você que toda essa dor, todo esse choro, todo esse sofrimento, no dia de nossa glorificação passou, irmãos. Acabou. Amém, irmãos? Está aqui o marido da Eliane. Você pode glorificar, meu servo. Porque tudo que você passa hoje, amanhã, quando Eliane recebe um corpo glorificado, nunca mais vai se lembrar, porque a glorificação é o destino de todo cristão. Amém, irmãos? É disso que nós estamos tratando aqui, a glorificação eterna, a certeza de que nós fomos humilhados aqui, de que nós passamos adversidades aqui, como diz Apocalipse, aqui há dor, aqui há choro, aqui há pranto, mas a Bíblia diz, lá não haverá mais choro nem dor, porque lá todas essas coisas são o que, irmãos? Passado. O que nós estamos entendendo aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja, primeiro, o nosso corpo será glorificado quando Jesus Cristo voltar. Segundo, o apóstolo Paulo está dizendo, o nosso corpo será semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Jesus, irmãos, é a primícia dos que dormem, como Jesus Cristo é, nós o seremos. Veja como diz a palavra de Deus, Romanos 8:29, seremos conforme a imagem de Jesus. É por isso que Paulo está dizendo, você pode correr, você pode se cansar, você pode lutar, e mesmo aqui, se o seu corpo, se esta casa terrestre aqui, ela se desfizer, você se alegre, porque desfeita a sua casa terrena, Deus ergue você em um novo, glorioso tabernáculo. Amém, irmãos? É o pó, a terra, mas é o homem levado à glória de Deus. Essa é a esperança da igreja. 1 Coríntios 15:49, devemos trazer a imagem celestial, ou daquilo que é celestial, ao homem, disse o apóstolo Paulo. E por fim, 1 João 3:2, ele diz assim, sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Duas expectativas, ser semelhante a Jesus e conhecê-lo como ele é. Não há nada mais poderoso do que a volta de Jesus, irmãos. Não há nada mais glorioso do que a volta de Jesus.
E veja como o apóstolo Paulo usou uma palavra muito poderosa. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Se você estudar a palavra do versículo 21, sujeitar, a sua tradução talvez seja a tradução melhor, subordinar, você sabe o que é subordinado. Um soldado é subordinado a quem, irmãos? Ao cabo, que é subordinado a quem, irmãos? Ao sargento. Estou falando de uma força, né? Você pode ser de outra. Se você for da concorrência, perdoe, eu sou infantaria. Subordinação aqui é tudo. Você perguntar para o pastor Lucas, se você é subordinado a quem? Ele diz, sou pastor auxiliar do pastor Carlos Elias. Ele sabe o que é ser subordinado. Felipe também. Nós somos subordinados, aqui estão debaixo da minha autoridade. Quando Jesus Cristo diz que vai subordinar nele, e vai colocar debaixo dos pés dele todas as coisas, sujeitar, o que ele está dizendo é, quando você me encontra, você aprende a fazer a sua lista de prioridades. Quando você tem contato comigo, você coloca todas as boas e grandes prioridades no lugar. Irmãos, em primeiro lugar na sua lista de prioridades, quem está? Você me disse quem deveria estar, mas eu perguntei quem está. Muitos vão dizer assim, no primeiro lugar, e a primeira coisa é Deus. Mas quando fala da igreja, não, estou ocupado. Quando fala do serviço, não, mas a igreja não é Deus. Ué, mas onde você vive o Senhor? Onde você pratica o Senhor? Onde você exerce as suas manifestações de culto, expressões de adoração e louvor? Onde você ouve o evangelho? Onde você estende a mão? Eu digo, não no templo, mas nas relações da igreja. Afinal de contas, a igreja é o que, irmãos? O corpo de Cristo. Então veja, prioridade principal, Deus, o reino de Deus. Qual é a sua segunda prioridade? Vamos lá, segunda. Todo mundo com medo. Ah, pastor, vai mandar uma lá. Deus, segunda, família. Amém, irmãos? Família. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Não é buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Em segundo plano tem que estar a família. Num terceiro lugar eu coloco o templo, a igreja, a vida religiosa, as práticas religiosas. E você vai colocando trabalho. Amém, irmãos? Trabalho, lazer. Tem gente que tem no lazer um Deus. Tem gente que todo o dinheiro que ganha, ou vai para manutenção, subsistência e lazer. E o cara gasta mais com lazer do que com subsistência. Está morando de aluguel, mas pagou 30, 45 mil para viajar para Disney. Tem, irmãos. Tem. Fala, Deus. Tem. Parece que aquele Mickey, aquela orelhinha com aquele nariz tem um poder, hein? O cara mora de aluguel, paga 1.200, 1.500, gastou 50. Podia ter dado entrada na casa própria. Que pervertido aquele bonequinho, né? Aquelas roupinhas tão bonitinhas, encantam tanto assim. Quando eu olho para o que Paulo está dizendo, o Senhor vai subordinar todas as coisas. Ah, meu Deus, nos ajude a entender o que Cristo está dizendo. Coloque as coisas no devido lugar. Estabeleça Deus, o reino de Deus, o céu e a sua cidadania do céu como prioridade. Porque você não é daqui, você está indo para lá. Comece a adorar o Senhor e louvar o Senhor e dizer, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando Cristo vier buscar a sua noiva, a sua igreja, você diga, eu estou pronto. Irmãos, porque não há maior esperança, melhor esperança, e não há maior certeza de ser a geração que espera o Senhor, porque uma geração que espera o Senhor e aguarda a volta do Senhor, ela canta, ela celebra, ela adora, ela presta serviço ao reino de Deus, ela serve o Senhor, porque ela tem dito, se Cristo não voltar, na melhor das hipóteses, se nele não chegar na minha geração, eu terei levado milhares de pessoas a encontrar-se com Jesus no dia da sua salvação. Amém, irmãos? Não perca a percepção da volta de Jesus, não perca a percepção da glória de Jesus, não perca a dimensão da prioridade daquilo que é mais importante na sua vida cristã, na sua experiência de fé. E diga ao Senhor, Senhor, eu te louvo, porque tudo que tenho, porque tudo que sou, será levado na tua presença, no grande dia da consumação dos séculos. Será para o Senhor nada, mas quando eu me encontrar com o Senhor, eu vou poder dizer, eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor me tornou um cidadão do céu. Eu glorifico o Senhor, porque o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo me abriu as portas da vida eterna. É porque o Espírito Santo, sim, o seu Santo Espírito, me ensinou a caminhar todos os dias em que eu deitei, dormi e acordei. Eu me levantei para caminhar na direção do céu. Por isso Paulo disse, Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, aleluia, segundo o seu eficaz poder de sujeitar, de subordinar também a si
todas as coisas.